Olá, muito boa tarde. Hoje é dia 29 de novembro de 2019, no ar ao vivo o programa Fundos Imobiliários. Tava com saudade de fazer programa ao vivo, semana passada teve um belíssimo programa com o André Bassi, mas tinha sido gravado. Enquanto isso eu estava lá na Expert Floripa, que foi muito legal também. Quero aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que parou para bater um papo comigo, tirar uma foto, conversar. Isso é uma oportunidade super bacana, de verdade, que quando a gente pode ter esse contato, né? As pessoas darem uma sugestão, uma crítica sobre o programa, muito legal. Foi muito bom ver a todos com quem eu conversei. Então agora essa semana de volta com o programa ao vivo e com aquele programa para receber o gestor e tirar as nossas dúvidas, as minhas e as suas, sobre o dia a dia dos fundos que a gente investe. Mais uma vez a gente tem o prazer de receber o pessoal da Rio Bravo. Vou conversar, eu e você, vamos conversar com o Alexandre Rodrigues e com a Isabela Pérez, né? O Alexandre já veio aqui, já é a terceira vez, já é a terceira vez. E a Isabela está estreando. Isabela é a cara do RI, sabe aquele e-mail que você manda perguntando, não é? Chega para ela, não é verdade? Ela que fala, mano, de novo, esse cara tá mandando a mesma pergunta, mas ela responde. Não, prazer estar aqui, Arthur. Obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de poder participar, enfim, esclarecer as dúvidas dos investidores. Estamos sempre à disposição. Bom, sempre bom. Obrigado aos dois. Prazer. Já eu vou falar aqui dos fatos relevantes e já a gente vai conversar. Vai falar sobre um fundo novo, né? Qual que é o fundo novo? O fundo novo? Só o ticker é novo. Só o ticker é novo. É verdade. Eu não decorei ainda. Vamos falar do Rio Bravo Renda Corporativa, o antigo FFCI11, que agora é... RCRB11. RCRB11. Sabe aquele tiozinho que escreve 50 com trema? Eu tô ficando mais ou menos assim, entendeu? Na minha cabeça ainda é FFCI11. Vai demorar um tempo para eu aprender o novo ticker. Vamos lá, fatos relevantes, fatos relevantes de fundos com mais de 10 mil cotistas, porque não está dando para cobrir todos os fatos relevantes. Bom sinal de crescimento da indústria, né? No dia 26/11, o Vinci Logística, né, o VILG, anunciou a aquisição desse imóvel Airport Town Ayrton Senna, você está vendo a foto dele aí, que fica em Guarulhos. O preço foi de 64.685.000 e a receita esperada é de 10 centavos por cota. Veja, de receita a distribuição de lucro tem uma diferença aí, né? Isso não é 10 centavos de distribuição de rendimento por cota, é receita. Vou começar a deixar sempre esse aviso no final da página para você. Leia o fato relevante completo. Eu sei que é ótimo ter alguém que lê os fatos relevantes para você, mas tem sempre mais detalhes, condição de pagamento e tudo mais, que é muito importante que você faça. Se você é cotista do fundo, você tem que ir lá e ler também o fato relevante. Então, eu chamo a sua atenção aqui de que saiu um fato relevante, você faz a sua parte, a sua lição de casa, vai lá e lê ele inteiro. Combinado assim? Fica bom para todo mundo. Leia sempre o fato relevante. No dia 26/11, o Rio Bravo Renda Varejo, RBVA11, administrado aqui também pela Rio Bravo, anunciou 3 coisas, né? Depois, se quiser, se for o caso, pode comentar também. Claro. Realização de um acordo com a Caixa Econômica Federal envolvendo 3 imóveis. E o que envolve esses 3 imóveis? 2 deles foi assinado um contrato atípico de 10 anos, 2 agências aqui em São Paulo. Em um deles foi assinada uma rescisão do contrato de locação, esse é um terreno, e agora o terreno está livre para o gestor vender, edificar, fazer o que quiser lá. E uma prorrogação por mais 5 anos de 7 agências, algumas no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo. Veja, e aqui está o gestor para testemunhar o que eu estou dizendo. Eu peguei um fato relevante grande e fiz dele 3 bullets. Tem muito mais informação aí. Se você é cotista do fundo, leia o fato relevante. Hoje você não vai precisar, porque obviamente o Alexandre vai contar os detalhes desse fato relevante. Mas faça isso. Esse é um caso bem específico, tem muito mais aí informações do que isso que eu trouxe, né? TB Office, dia 26/11, o BTG Pactual avisou do cancelamento da Assembleia Geral Extraordinária que aconteceria hoje, dia 29. Na verdade, não é uma decisão do BTG, é uma decisão de quem tinha convocado a Assembleia, tá? Ela foi cancelada, já que o fundo recebeu uma outra proposta de outro fundo imobiliário, do JS Real Estate Multigestão, por um valor mais alto. Então, o proponente comprador desta Assembleia desistiu, achou que não fazia sentido, mas a Assembleia, que vai ser no dia 10/12, está mantida. A gente continua acompanhando as operações, as propostas. Rio Bravo, que está aqui, já fez proposta por esse imóvel também. E que se você é cotista, compareça à Assembleia no dia 10 de dezembro.
No dia 27/11, o HGRE, o CSHG Real Estate, anunciou que firmou compromisso de compra e venda de um edifício em São Paulo, na Rua Martiniano de Carvalho 851. Eu acho que pelo menos por uns 10 anos eu morei nessa rua no número 669. Passei muitas vezes em frente a esse imóvel. Ele está 10% ocupado apenas e a aquisição ainda não está totalmente fechada. Ela está pendente de resoluções de todas aquelas condições. Leia o fato relevante, tem lá como vai ser pago, isso tudo. Para economizar tempo aqui, eu estou dando só os highlights. Pátria Edifícios Corporativos, o PATC11, também firmou compromisso de compra e venda para adquirir um conjunto no edifício Icon Faria Lima, pelo valor de 9.400.000. Ainda não está fechado, né? Tem lá todas as condições, papelada, aquela burocracia toda, e se tiver concluído, eles soltam outro fato relevante. Destaques da semana, o boletim do mercado imobiliário da B3, dando aí 518 mil investidores em fundos imobiliários, isso no final de outubro. Certamente agora a gente já está falando para muito mais gente. Sempre boa notícia, mas eu sempre olho com aquele ar de putz, mas só 518 mil. Olhando o gráfico, é evidente que eu fico muito feliz de ver esse crescimento todo, mas tem muito mais para acontecer e eu acredito que muito mais gente vai vir investir em fundo imobiliário. Diferença do valor patrimonial para o valor de mercado diminuiu bastante. Eu vou até ver se eu consigo entender com o pessoal do B3 qual é essa diferença. No mês passado eu até chamei a atenção, os fundos estão muito acima do patrimonial. Agora fechou essa diferença, o valor patrimonial subiu e o valor de mercado dos fundos caiu um pouco. Então o mercado vai se ajustando, pode se ajustar das duas formas, ou cai o preço ou sobe o patrimonial, nesse caso aconteceu um pouco dos dois. E o último destaque desse relatório é a liquidez, que já chegou a mais de 100 milhões de reais por dia, a negociação de cotas. Isso é sempre muito importante porque isso é segurança. Outro destaque aqui, desse destaque viraram dois. Eu pus aqui para não esquecer, porque minha cabeça é difícil, ainda mais fazendo o programa ao vivo, mas eu trouxe aqui, queria mostrar, Camilinha, obrigado. O Danilo Bastos me mandou de presente esse livro, Guia Suno de Fundos Imobiliários, com uma dedicatória. Então eu queria aproveitar, eu nem agradeci, ele deve estar pensando que ingrato esse cara, né? O livro já chegou e ele não me respondeu. Eu queria fazer isso aqui ao vivo e em público. Obrigado, Danilo, obrigado pela dedicatória. Sabe que também eu tenho como um amigo, tenho muito respeito pelo trabalho que você e o Baroni fazem. Obrigado pela cópia. E vou te dar uma ideia que daqui vai sair um artigo, hein? Se não for eu, um de vocês vai escrever. Eu já tenho esse livro, eu tenho a versão eletrônica dele. E agora saiu a versão impressa e você teve a delicadeza de me mandar uma cópia. E foi legal receber a versão impressa, foi legal folhear, é gostoso ter um livro e tal. A diferença de fundo imobiliário para imóvel é parecido com isso. Tem gente que gosta de ter o livro na mão e de sentir o cheiro dele. Tem gente que gosta de ter o imóvel físico, por mais que você fale, putz, mas a versão eletrônica é mais eficiente. Eu comprei e chegou imediatamente, eu posso fazer buscas, eu consigo ler no escuro, é mais eficiente. Mas tem gente que prefere o tradicional, né? Ainda que não seja necessariamente a melhor escolha, tem gente que gosta. É uma comparação que me veio à cabeça que eu achei bem bacana. E vou aproveitar para mostrar mais um livro. Você lembra quando o Alberto Guerra esteve aqui, meu amigo, meu amigo de doutorado, inclusive, ele veio falar de Black Friday Brasil, um estudo super interessante que ele fez sobre como o lojista deve utilizar o Black Friday, como o varejista deve utilizar a Black Friday. E aí saiu o livro dele, é uma adaptação da dissertação de mestrado. Cara, recomendo demais. Mas veja o programa se você não viu, e aí você vai ver que vale a pena ter o livro. Grande abraço para você, Alberto. Parabéns pelo livro. Sei que é difícil publicar um negócio desse. Falando em Black Friday, o curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários também está passando pela Black Friday. Você compra ele até hoje com 50% de desconto. E aí é óbvio que você deve estar pensando, mas caramba, como é que eu vou fazer um curso agora, no final do ano, eu não tenho tempo para nada. Fica tranquilo que você vai comprar o direito de acessar esse curso por 12 meses. Então aproveita porque esse preço é só até hoje, mas depois que passar a ressaca das festas de final de ano, quando você tiver um tempinho, você aproveita e faz, tá? Compra agora por causa do preço e faz a hora que você puder ou quiser. Meus contatos para a gente bater um papo e trocar informações pelas redes sociais,
E agora vamos bater papo, trocar informação com quem veio aqui, passar muita informação, que é o pessoal da Rio Bravo. Deixa eu achar só aqui. Obrigado, agora sim, valeu, já obrigado, falei pra caramba, né? Obrigado, vamos aproveitar a presença de vocês para bater esse papo. Já vou até adiantar que a gente marcou 2, eles voltam ainda esse ano, porque é tanto fundo. Exatamente, né, exatamente. Que para não fazer um programa de ficar, que nem foi isso, essa introdução, ia aparecer os fatos relevantes, né? O fundo A, B, C ia ser um negócio muito rápido. Então, eles voltam em dezembro para falar de outros fundos. Né? Exatamente. Então a ideia hoje é a gente bater um papo sobre o Rio Bravo Renda Corporativa. Sim. E em dezembro a gente volta de novo. O Everton, colega nosso da Rio Bravo, gestor do fundo Rio Bravo Renda Varejo, ele deve voltar também para comentar esse fato relevante que saiu essa semana. Legal. E mais outras grandes realizações que aconteceram no fundo esse ano. Acho que foi um ano realmente muito promissor para o fundo, onde a gente conseguiu fazer novas aquisições de ativos de varejo, vender algumas agências, e mostrar, enfim, nossa capacidade de gestão dentro desse fundo. A transformação que acontece nesse fundo é um case. É um case para ser estudado, né? Ele era um fundo de agências bancárias e aí, quando foram criados lá em 2012, 2013, foi uma coqueluche nesse país, fundo de agência bancária, e aí, de repente, as pessoas começam a ficar com medo se a agência bancária tem futuro. Bom, a Rio Bravo vai lá, convoca uma assembleia, isso dá um trabalho desgraçado, né? Assembleia é mudança de regulamento, mas tem que encarar. E transforma ele num fundo de varejo. Bom, e aí agora tem todo o futuro pela frente sem se preocupar exatamente se a agência bancária vai continuar existindo ou não. Exatamente. E aí, um importante passo também foi dado essa semana com esse acordo que a gente fez com a Caixa, onde 7 agências, onde o vencimento era em 2022, onde a gente tinha uma concentração relevante de vencimentos. Sim. A gente conseguiu fazer um contrato atípico, né, onde se o locatário quiser sair, ele tem que pagar toda a multa de rescisão. A gente conseguiu fazer um contrato atípico e prorrogamos por mais 10 anos a partir de agora. E teve uns que prorrogaram 5 anos, eles são atípicos também? Desculpa, 5 anos, até 2027. Sendo atípico com prazo de 5 anos. Exatamente, atípico. Mais um exemplo bacana que a gente fala, não é o prazo que faz do contrato típico ou atípico. Estamos falando de um contrato de 5, mais atípico com aquela multa que é o valor inteiro. Perfeito, legal. Exatamente. Bom, vamos deixar para dezembro de falar tudo sobre o sobre o Renda Varejo. Além do Rio Bravo, que tem até material preparado do Rio Bravo Renda Corporativa, quer comentar alguma coisa de outro fundo rapidamente ou já vamos falar? Podemos falar do Renda Corporativa? Então vamos lá. É o RCRB11, eu não sei quando que eu vou decorar esse código. O FFCI11 foi o primeiro fundo imobiliário que eu investi na vida. Eu lembro que você conta essa história. Então vai ser difícil de eu virar a chavinha para RCRB11. Aqui. Mas inclusive a gente debateu muito na época de fazer essa troca desse ticker, né? Sim. E a gente chegou, enfim, à conclusão de que os nossos produtos têm que ter uma clareza muito grande do que é o produto e qual que é o objetivo dele. Então, por isso os nossos fundos de gestão ativa levam o nosso nome, o nome da Rio Bravo, a estratégia principal, que é renda imobiliária, e o segmento específico que a gente investe. Então, hoje a gente tem... Comunica perfeitamente o que é. Exatamente. Lembrar que FFCI11 era o antigo nome dele, que era o Financial Center, antes de ser administrado pela Rio Bravo, inclusive. Exatamente. Na época com o Unibanco, né, que começou o fundo, a gente entrou. Quando a gente entrou na época, em 2009, a gente decidiu transformar o fundo em gestão ativa, né? Então, deve ter sido provavelmente o primeiro case de uma gestora transformando um fundo de monoativo num fundo de gestão ativa. Sim. A partir daí, começamos a fazer aquisições, fizemos emissões ainda na época, né? Começando de 30, 50, 80 milhões. Fomos comprando lajes picadas, né, ao longo do tempo. O fundo foi crescendo, foi ganhando mais tamanho. Em 2017 a gente conseguiu fazer uma emissão de 140 milhões e agora também mais uma emissão de 140 milhões em 2019. O fundo já está com 600 milhões, com um portfólio já bem diversificado. Sim. E com uma atividade também de aquisição bastante grande. Então esse ano a gente fez a aquisição do edifício Continental Square, que fica aqui próximo, em frente ao Shopping Vila Olímpia. Trabalhei lá, inclusive. Trabalhou lá também, tá vendo? E fizemos a aquisição desse edifício, fizemos a aquisição agora, recentemente, do edifício Girassol, foi feito pela Ideias Arvos, lá na Vila Madalena. E agora estamos em diligência para fazer a aquisição de mais um edifício, um valor aproximado de 40 milhões, na região da Avenida Paulista. Tá? Então, a gente teve um ano bastante ativo também. Caso saia essa operação de 40 milhões, ainda tem caixa para mais ou seria uma última aquisição? Não, ainda fica um caixa de mais ou menos uns 90 milhões de outras negociações que a gente tem falado.
Então tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho pela frente. E muita gente tem perguntado, eu não vou perguntar especificamente do fundo, mas uma dúvida que muita gente tem me perguntado. Os fundos captaram demais, e aí agora para alocar, e agora para comprar os ativos? Está mais difícil, está mais fácil, tem muita concorrência? O que você pode dizer do seu lado? Eu tenho a minha opinião, mercado é mercado, ativos não acabam, ativos podem trocar de mão. Perfeito. E a partir do momento que, se ficar difícil do jeito que algumas pessoas estão achando, vão começar a construir novos. Exatamente. Por isso que tem um ciclo. Mas nesse momento não tem novos ativos sendo construídos e tal, e tem bastante gente comprando. Não só fundo imobiliário, ou investidores estrangeiros e tal. Só saiu o fundo de pensão da parada por causa da mudança. Por conta da legislação. Como que está achar bons ativos? Está tendo competição? Como que tem sido essa negociação? Não é de hoje que vocês negociam. Você acabou de falar do histórico do renda corporativa. No passado era diferente do que tem sido neste momento? Eu acho que a gente está passando realmente por um momento bastante particular. Então a gente está num momento onde a gente enxerga uma clareza muito grande em termos de números de vacância, crescimento de locação. E de fato existe um apetite muito grande de investidores institucionais e fundos imobiliários para a aquisição de fundos. Por ser aquele momento do ciclo em que é bom para comprar e que os aluguéis tendem a subir ao longo do tempo. É mais ou menos isso? Perfeito. Então a gente enxerga isso, boa parte do mercado enxerga isso também. Então a gente tem visto sim competição, mas a gente tem... já fizemos três aquisições, né, saindo a terceira agora esse ano. A gente tem que pensar um pouco fora da caixa, temos que encontrar ativos que tragam essa segurança de renda imobiliária para o nosso fundo ao longo do tempo. Que a gente tem procurado fazer, que a gente fez já 2 vezes nos últimos anos, aumentar a participação em edifícios onde a gente já tem alguma participação, e aí a gente tem uma concorrência um pouco menor com esses outros cheques de outros fundos. Fizemos isso no Parque Paulista em 2017, fizemos isso no Setenco Plaza em 2018. É um movimento que a gente gosta, tem menos concorrência, a gente consegue concentrar nossa participação dentro do portfólio do fundo. Assim a gente consegue diminuir a concorrência interna que existe entre proprietários. Então quando o imóvel fica vago e existem 2 proprietários diferentes, obviamente existe uma guerra de preço. Então quanto mais a gente conseguir concentrar nossos investimentos dentro de um mesmo edifício, a gente enxerga com muitos bons olhos. E a gente tem buscado alternativas que também muita gente não está olhando. Então a gente olhou, por exemplo, para a região da Vila Madalena. A região da Vila Madalena a gente enxerga como uma região muito promissora. Lá você tem uma região Eu lembro, quando saiu o fato relevante, eu falei, acho que é a primeira vez que eu vejo um fundo imobiliário comprar um ativo na Vila Madalena. Na Vila Madalena, A gente acha que é uma região bastante promissora porque boa parte do capital intelectual das empresas, das pessoas, principalmente das empresas de tecnologia, elas querem estar lá, elas querem trabalhar lá. É uma região que elas gostam de estar, que elas têm preferência por estar. Então a gente tem projetos que são bastante icônicos, são projetos diferentes do da Faria Lima. Então o edifício Girassol que a gente comprou é um projeto que foi idealizado pela Ideias Argos, que é uma grande corporatora da região, que faz diversos projetos nesse sentido, principalmente para empresas de tecnologia, que buscam locação nesse tipo de região. E a gente achou que era uma ideia interessante da gente começar a buscar. Outros fundos ainda não fizeram aquisição nessa região, a gente achou que é uma região interessante, que o edifício Girassol era um bom ponto de partida para a gente entrar. Uma forma de sair dessa competição mais acirrada do eixo Faria Lima, Paulista, Berrini, e encontrar um ativo de qualidade num lugar diferente. Exatamente. E aí gerou uma polêmica, Isabela, por causa da WeWork, é verdade? É verdade. Tem de fato uma polêmica por causa da WeWork, né? A gente estudou muito o ativo antes de fazer essa aquisição, estudamos muito o locatário. Obviamente acompanhamos tudo que foi falado, todas as notícias com relação ao IPO que não deu certo da WeWork, mas mesmo assim a gente teve segurança para fazer esse investimento por conta de alguns motivos. Um deles é a região e o edifício, que, como eu comentei, a gente gosta bastante do projeto. Esse edifício ele foi locado praticamente 2 vezes. Ele foi locado uma vez para a WeWork, e ele foi todo o empreendimento sublocado já para uma outra empresa, que ainda não é pública, a gente não pode falar, mas já tem uma empresa que é sublocatária de todo o empreendimento. Certo. Então, dessa forma, a gente não entra no risco de operação da WeWork, não importa muito se a WeWork está conseguindo mais locatários ou menos, porque o edifício está 100% locado, certo. E a WeWork já tem a margem dela garantida naquele projeto para os próximos anos. Isso demonstra que o ativo tem bastante demanda. Então ele foi locado uma vez, sublocado 100% outra vez, e que as empresas, principalmente de tecnologia, estão buscando regiões e edifícios
como o edifício Girassol. Isso deu para a gente bastante segurança de fazer o investimento, e a gente acha que, independente da WeWork, dos problemas que aconteceram com a WeWork, esse vai ser um edifício que vai gerar bons frutos para o fundo. Interessante. Mas você percebeu isso no RI? Muita gente preocupada com isso? Isso é o que a gente está tentando deixar claro, assim, porque ele tem como se fosse assim um intermediário, né? Então a operação que está lá é um pouco diferente de você ouvir uma notícia num jornal e às vezes não entender muito bem como isso funciona no mercado em si. Então a gente respondendo sempre, tentando passar essa segurança que a gestão olha isso e isso é ponderado, isso está nos estudos. Que a gente sempre fala, você compra um ativo, você não compra um inquilino, tá certo? Perfeito. Se você tivesse tomado uma decisão de investimento porque o inquilino é muito bom, o inquilino um dia vai embora, cedo ou tarde ele vai embora. O que você tem de fato é o ativo, né? Exatamente. Então é evidente que a decisão é tomada olhando para o ativo. Exatamente. E se o inquilino está tendo problema, pode ter problema financeiro e tal, tá bom, se ele for embora. Sendo o imóvel bom, se ele for embora, alguém aparece lá e... Perfeito. E a gente acha também que a WeWork tem tudo para ser rentável como empresa, né? Eu acho que talvez não foi até agora, talvez por alguns excessos que ficaram claros aí nas notícias, principalmente relacionadas ao IPO, mas a gente olhando as contas, olhando o empreendimento que a gente entrou agora, conhecendo o locatário, conhecendo o tipo de operação, o serviço que ele presta, a gente consegue modelar e consegue entender que pelo menos ali no edifício que a gente está comprando é uma operação razoavelmente rentável para eles. Certo. Então isso também traz para a gente mais uma segurança. É uma empresa grande, atua em vários países diferentes, não significa dizer que em todos os lugares eles não têm lucro, né? Nem todas as locações estão dando lucro. Mas é uma discussão pouco relevante nesse momento. E até lembrando que o João Pádua lá no Clube FI fez um programa especial falando disso, que foi muito bem baita de um serviço prestado. Mas a discussão relevante é o ativo. O que pertence ao cotista do fundo imobiliário é o ativo. Exatamente. Né? E o ativo foi bem estudado e foi tomada uma decisão independente do inquilino A, B ou C. Exatamente. Por exemplo, no JK Financial Center, no final do ano passado, a gente teve uma notícia da rescisão do Banco BNP, que saiu, inclusive veio para esse prédio aqui que a gente está agora. E saíram no JK, eram 4 andares. E o JK, por estar localizado na JK, um excelente edifício icônico, que tem muita demanda de locação, a gente conseguiu fazer a locação muito rápido. Locamos para a Ambev, 4 andares, os mesmos andares que saíram, num espaço aí de mais ou menos 2 ou 3 meses. Então, isso é uma nuance importante que a gente enxerga no investimento. A liquidez que ele teria numa eventual saída de locatário. Tá, eu te perguntei, vou aproveitar agora, te perguntei de como está o processo de compra, o mercado está aquecido, está difícil e tal. Eu sei que você não pode falar detalhes do contrato de locação, mas pelo menos aquela fase de dar muita das allowances, de falar, olha, fica aqui 6 meses de graça e tal, não sei o quê, já melhorou isso também para o ponto de vista do locador? Já tem menos concessões? Sem dúvida. Se tem muita gente querendo comprar, deve ter bastante gente querendo alugar. Como que está esse calor do mercado para quem é locador agora? Perfeito. Não, sem dúvida a gente já enxerga isso. Principalmente nas regiões core, a gente está falando de Paulista, Vila Olímpia, JK, Faria Lima, a gente já enxerga os proprietários com muito mais poder de barganha, coisas que a gente viu há 3, 4 anos atrás, de proprietários dando allowances muito grandes, de oferecendo períodos muito longos de carência, descontos no contrato de locação, os próprios preços reduzindo bastante. Sim. Isso a gente já vê com uma raridade muito maior. Então hoje a gente já vê muito menos meses de carência que são dados. Você fala de regiões core mesmo, Faria Lima, a carência já está super baixa, estamos falando de carências já de 1, 2, 3 meses, dependendo do prédio, talvez não tenha carência. Então isso a gente já enxerga de maneira mais clara. Então não é só o preço de aluguel que a gente está enxergando melhorando, as condições de negociação e o poder de barganha que o proprietário tem para negociar com os locatários também melhorou bastante. E uma carência, do jeito que você falou, de 2, 3 meses, ela é meio praxe num mercado em equilíbrio? Sim, eu acho que Porque é super comum, o cara entra, dá aquela chorada, pô, vou ter que reformar todo o imóvel, tal, me dá 2. Num mercado em equilíbrio, uma carência de 2, 3 meses... Faz sentido, é normal, é possível sim, o locatário quando entra precisa de
precisa fazer adaptações no imóvel dele, então ele precisa adaptar o escritório, colocar, enfim, as divisórias, colocar, dependendo de como que está a condição do imóvel, ele precisa colocar forro, precisa colocar piso. Então, isso pode sim ser negociado. E a pode mudança custa caríssimo. Custa caríssimo, exatamente. Mas é muito um jogo de quem tem mais poder de barganha. Quanto mais poder de barganha os proprietários têm, que é o que a gente está vendo, que está acontecendo agora, menores ficam as concessões e os locatários têm que se virar para conseguir fazer as suas mudanças. Legal. O que mais? Eu quero aproveitar um pouco desse material. Ó. Tem aqui um monte de gráfico falando da situação de mercado, né? Isso que a gente está falando. Espera aí que a Camila está me avisando que não está aparecendo, mas vai aparecer já. Agora foi. Sim. Isso complementa o que a gente estava justamente falando, né? A situação de mercado de lajes aqui nas regiões onde o Renda Mais tem ativos, né? Perfeitamente. Então, hoje 90% do portfólio do Renda Corporativa está localizado na Avenida Paulista, na JK, na Vila Olímpia e na Vila Madalena. Então, a gente trouxe aqui os dados das principais regiões que a gente está falando onde estão os nossos ativos, a Vila Paulista e esse eixo aí de JK e Vila Olímpia, onde a gente tem o JK Financial Center e o Continental Square. E o que a gente está vendo? Bom, cada vez mais as vacâncias caindo, então a gente enxerga que a gente teve aí provavelmente de 2009 até 2012 um período onde houve um boom imobiliário, muitas incorporadoras passaram por um momento de abertura de capital, ficaram muito capitalizadas e construíram muitos edifícios corporativos aqui na cidade. Toda essa demanda que se existia, que achava que existiria por imóveis, não aconteceu. A gente entrou na pior recessão da nossa república. Sim. E isso causou aí uma disparidade de vacância muito grande. Então a gente está falando de vacâncias em torno aí de 1%, 2% entre 2012 e 2011, que chegaram a bater aí próximo de 20% nas principais regiões. Isso afastou muito investidores, trouxe um poder de barganha para o locatário muito grande. E o que a gente está enxergando agora? Vacâncias já caindo de maneira significativa, ano após ano. A gente pega aí alguns relatórios das principais consultorias, a gente já enxerga vacâncias aí abaixo de 10%, dependendo da região. Vacâncias em AAA, em região nobre, a gente já está falando de 5% de vacância. Então a gente enxerga que essa curva já virou e que os proprietários já voltou a ver na imprensa aquelas notícias de pré-locação, né? Uma que é pública, que saiu recentemente no Brasil Journal, do Geraldo Samor, que trabalhou com vocês lá, inclusive, sobre o Nubank, querendo sair lá da Rebouças e já procurando um lugar para... Que inclusive é um prédio da Ideias Árvores também, esse do Nubank. Que da Rebouças, exatamente. E aí estão falando não só a respeito do Nubank, mas outros tantos que o Birman 32, que está em fase para terminar, já estaria com pré-locações. É muito provável que esse prédio já seja entregue 100% locado, com pré-locações. Ótimo sinal para o mercado. É um ótimo sinal. Porque o Birman 32 tem um benefício de ter saído sozinho no mercado extremamente aquecido. Então ele está provavelmente escolhendo ali os locatários que vão querer entrar. Se você hoje quer uma área de mais de 10 mil metros na Faria Lima, não tem. Ele vai ser a única opção. Então ele vai escolher muito bem os locatários, fazer um mix provavelmente muito interessante. É um case realmente de sucesso. Muito bom. E continuando aqui, além dos dados de mercado, uma coisa interessante, o Rio de Janeiro não está numa situação tão confortável, mas o Rio de Janeiro foi diluído dentro do portfólio do Renda. Foi diluído. Hoje o Rio de Janeiro representa aí um pouco, algo em torno de 5% do portfólio do fundo em termos de ABL. Já é uma participação muito baixa. De fato, o Rio de Janeiro vem sofrendo muito em termos de locação. A gente viu aí nos últimos anos, as consultorias dizem que boa parte, 60% ou 70% do mercado de escritórios no Rio de Janeiro era óleo e gás, governo, empresas que prestavam serviço para esses dois setores. Foram dois setores que nos últimos 5 anos, 6 anos foram muito mal. Isso tirou muita demanda de espaços corporativos no Rio. Então a gente enxerga que o Rio está alguns anos atrás de São Paulo em termos de recuperação econômica. A gente hoje tem mais apetite de investimentos em São Paulo, onde a gente já consegue enxergar uma geração de fluxo de caixa de renda imobiliária mais segura e mais previsível e com mais upside aqui em São Paulo.
No Rio de Janeiro a gente tem, obviamente, as dificuldades de fazer locação. A gente enxerga que é um mercado que ainda está alguns anos atrás. Mas aqui tem esse quadro mostrando bem, né? A diferença de São Paulo e Rio de Janeiro, ficou 9,5% do portfólio ficou no Rio de Janeiro. Chegou a ser quanto isso? Você lembra de cabeça? Já chegou a ser... Bom, não vou dizer meio a meio, mas... Não chegou a ser meio a meio, mas chegou a ser... Dá para chutar aí uns 25% mais ou menos. E aí com novas emissões, comprando ativos nas regiões, né, mais demandadas de São Paulo, tal, o Rio de Janeiro fica lá... Será provavelmente bastante diluído. E a partir do momento que a gente enxergar que o Rio de Janeiro já está voltando a ter demanda, que a gente tem boas oportunidades, que existe a possibilidade da gente comprar ativos interessantes, nada impede da gente voltar. Mas hoje o foco está em São Paulo. E, como dizem, você nunca mata uma classe de ativos, né? Quando você tem um portfólio bem diversificado. Exatamente. Em algum momento o Rio de Janeiro vai voltar. Vai voltar, em momentos diferentes. E a diversificação tem isso de interessante, né? Se tudo estivesse indo bem ao mesmo tempo, você não estava bem diversificado, na verdade. Exatamente. Exatamente. Talvez quando o Rio de Janeiro voltar para uma situação melhor, São Paulo esteja numa situação um pouco pior. E assim, vai para isso que se diversifica. A gente está quase no final, eu queria aproveitar para fazer uma pergunta que eu vou emendar num comentário, que é sobre aquele caso que foi o segundo, de um imóvel que eu dou o fato relevante e falo que tem condições ainda a resolver e tal. Aí vem um outro falando um dos outros proprietários tinha direito de preferência e exerceu o direito de preferência. Perfeito. Aí tiraram o doce da sua boca, estava louco para soltar um fato relevante dizendo adquiriu o imóvel e solta um fato relevante falando não consegui adquirir o imóvel. Como que é essa situação? É comum? Como que... Você sabe no momento que vai fazer da proposta, quando você vai comprar, você já sabe que existe isso. Você ficar sabendo depois que tinha um direito de preferência. Não, a gente já sabe, tá? Inclusive você comentou que foi a segunda vez, a gente teve lá o caso do ativo Morumbi Park, que a gente comprou. Lá foi um caso ligeiramente diferente, porque lá o locatário tinha, além do direito de preferência que todo locatário tem, ele tinha também uma opção de compra no imóvel. E lá o que deu segurança para a gente fazer foi o seguinte, a gente tinha de fato comprado o imóvel num preço abaixo do que ele tinha dentro da opção dele. Então a gente está falando aí de um valuation de mais ou menos 195 milhões, foi o valuation que a gente comprou. E ele poderia comprar por esse preço, por 195 milhões. E ele decidiu falar, não, eu não quero o direito de preferência. O direito de preferência ele não exerceu. Não Depois exerceu. Ele exerceu uma opção. E aí, 3 meses depois, ele falou, ele também tinha opção. Uma vez que ele não exerceu o direito de preferência, a gente falou, bom, se ele não exerceu num preço mais barato, acho pouco provável que ele vai exercer num preço mais caro. Mas, curiosamente, ele exerceu, tudo bem, faz parte. Ele exerceu a opção de compra num preço de 210 milhões. Que, enfim, é razoavelmente acima do que a gente estava pagando. Gerou um lucro pequeno ali para o fundo, por conta dos custos de aquisição, ITBI e tudo mais. A gente não queria ter vendido, mas hoje, olhando para o portfólio do fundo como ele está localizado hoje, a gente faz benefícios de ativos que estão em localizações que teve uma valorização muito rápida e a gente conseguiu se beneficiar disso. Então, a gente acabou não comprando o Morumbi Park, ou compramos por um período muito rápido, mas fizemos a aquisição do Continental Square depois, que é um ativo que a gente conseguiu comprar por um preço aí de 13.700, 800 reais o metro quadrado. E é um ativo que a gente tem bastante confiança que no futuro vai pegar preços de locação melhores e vai conseguir ter uma valorização interessante. E o segundo ativo que você comentou, que foi do último fato relevante, de fato a gente tinha, dessa vez a gente não deu nem publicidade de qual era o ativo, a gente sabia que tinha essa possibilidade, mas como a gente assinou, estava dentro da nossa política de fatos relevantes, a gente soltou um fato relevante para o mercado, foi exercido, a gente estava, enfim, até comentando aqui no começo, faz parte do negócio isso. Se foi exercido é porque era um bom ativo, era porque a gente tinha chegado numa boa conclusão, mas teve alguém querendo comprar na nossa frente, enfim, faz parte. Hoje pode falar qual era? Não posso. Que pena. Mas o meu comentário é justamente esse que ele já adiantou. Por que acontece um negócio desse? Por que 2 ativos já passaram por essa situação de o fundo não conseguir efetivar a compra porque foi exercido um direito de preferência ou uma opção de compra? É um indicativo, quando eu fico falando aqui que a gente tem que olhar, prestar atenção no gestor, escolher mais do que os imóveis, também escolher o gestor e tal, eu vou rasgar um elogio aqui, mas não é porque é um elogio, é porque é uma obviedade que eu quero te mostrar com fatos. Isso é um indicativo de boa gestão.
por que ele já perdeu, vamos dizer assim, 2 bons negócios? Porque estava comprando bons ativos a bom preço. Senão, quem tem direito de exercer não exerceria, concorda? Se você tem direito de comprar um ativo, caso ele seja vendido para alguém, eu vou lá e resolvo comprar e pagando um preço que você acha caro, você não vai exercer o seu direito, né? Então, se isso acontece, é um indicativo de que aquele negócio tinha sido bem encaixado do ponto de vista de qualidade do ativo e de preço. Se fosse caro demais, não aconteceria. Se o ativo não fosse bom, por mais que eu tenha direito de comprar, eu tinha esse direito firmado há 5, 10 anos atrás. Agora o ativo se deteriorou, eu não exerço o meu direito. Tudo bem, leva porque eu não tenho mais interesse de comprar. Mas se está acontecendo, é porque tem sido feito, né, tentativas de bons negócios. E isso também não combina com a pressa que muitas vezes o investidor tem da alocação dos recursos. Perfeito, né? perfeito. Isso, poxa, toda vez que eu converso com gestores, está difícil esse ano por causa de muita oferta pública, essas coisas, mas é uma situação que é colocada. A reclamação do cotista em relação ao tempo, eu estou demorando para alocar. Cara, não vejo por que tanta pressa, né? Se uma compra de um imóvel, ela é difícil de resolver se ela não for bem feita. Perfeito. Então é melhor esperar boas oportunidades do que ter pressa em alocar. Né? Perfeito. Mas isso acontece lá também, e eu sei que isso te pressiona. Acontece, pressiona. Mas o real estate é uma modalidade de investimento que, se você errar no momento de entrada, no preço que você está pagando, você não corrige mais o investimento. Sim. Se você comprar muito caro, num preço e o ativo se deteriorar, a região se deteriorar, você comprar no momento muito errado de mercado, você não corrige mais. Então, por isso a gente tem que ter um cuidado e uma diligência muito grande na hora de fazer essas aquisições. É óbvio que a gente quer fazer as aquisições o quanto antes, o investidor pede isso. Sim. Né? Sim. E a gente, enfim, no RI a gente é bastante cobrado por isso, mas a gente prefere manter a calma e fazer boas aquisições, dar um passo de cada vez, que a gente vai crescer consistentemente os nossos fundos. Isso aí. Bom, um passo de cada vez. Esse foi o primeiro passo da Rio Bravo aqui, porque nesses últimos tempos, né, a terceira vez só que o Alexandre está aqui. Em dezembro tem mais, mas hoje, infelizmente, a gente precisa terminar. Faltou falar alguma coisa do Renda Corporativa ou não? Não, acho que é isso, Arthur. Obrigado aí pelo Muito convite. Bom. A gente está, eu e a Isa aqui, estamos sempre à disposição para Obrigado. Você venha mais vezes, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. A gente está ali à disposição. ri@Rio Bravo. Só mandar que a gente está ali. Manda um recadinho para ela. Responde hoje ainda. Responde. Sexta-feira, fim do dia. Manda na segunda, vai. Falando nisso, aproveite você o seu final de semana também. Não manda o recadinho hoje, manda na segunda. Agora vai tomar uma, vai descansar, vai curtir o seu final de semana. Grande abraço, até sexta-feira que vem.